com vocês. Estamos aqui no nosso podcast Construindo Amanhã, que é uma forma que a Cury entendeu de trazer os nossos pilares de sustentabilidade, que são meio ambiente, responsabilidade social e governança. E numa semana tão emblemática como a Semana no Meio Ambiente, nós trouxemos aqui um tema que hoje é o tema do momento, que é a taxonomia sustentável brasileira. Afinal, o que é a taxonomia sustentável brasileira? Como nós conseguimos nos adequar a essa taxonomia e ainda mais, como a Cury vem fazendo a sua adaptação e como ela olha o tema sustentabilidade de dentro para fora. E eu trago aqui 2 convidados e não poderiam ser convidados menos especiais, né? 2 convidados aqui de peso. Quando eu falo de taxonomia sustentável, é nada mais, nada menos que vem o nome de Matias Cardomingo. E o Matias, eu vou falar um pouquinho dele, né? O Matias, ele é coordenador geral de análise de impacto social e ambiental do Ministério da Fazenda. Olha que nome grande. Matias, seja bem-vindo. Obrigada desde já pelo convite. Gina, a gente que agradece em nome do Ministério e parabeniza a Cury, agradecendo em nome do Ronaldo também o convite para a gente participar dessa conversa aqui super importante. E o Matias já revelou aí o nosso segundo convidado. E é ele, nosso diretor de relacionamento com o investidor, Ronaldo Cury. Ronaldo, muito obrigada por ter aceitado o convite aí de abrir a Semana do Meio Ambiente da Cury e principalmente trazer o tema aí governança, trazendo como a Cury vem se posicionando, o que a Cury vem fazendo e como essa agenda é importante. Ronaldo, fala um pouquinho com a gente. Bom dia a todos. Parabéns, Gina, por organizar essa agenda, é muito produtiva. Matias, obrigado por aceitar nosso convite. Parabéns pelo seu trabalho ao frente do Ministério. É um trabalho que é super importante, não só para o momento, mas acho que para as próximas gerações. Ele vem para ficar, para construir um país melhor, um Brasil melhor, um país mais sustentável. Então, é muito importante a tua agenda lá. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui conosco hoje. Sensacional. E a gente, sem enrolação, nós já vamos começar com a pergunta de o que todo mundo quer saber, né? Você que é da construção civil, você que conhece a Cury, entra nas nossas páginas, entra no LinkedIn, no Instagram, vai no YouTube, que você vai ver o que a gente vem fazendo aí para construção civil. Por isso que não poderia ser outro nome nosso podcast, como Construindo Amanhã. Mas a pergunta que a gente quer saber é, Matias, o que é a taxonomia sustentável brasileira? Você sabe que quando a gente foi conversar com uma das organizações que é a mais conhecida, né, no desenvolvimento de taxonomia, que é a Climate Bonds Initiative, a gente perguntou para eles, né, mas e esse nome, taxonomia? E aí a Climate Bonds lançou a primeira versão em 2012, que era a primeira referência internacional, né? E 2 anos depois, mais ou menos, a China lançou a sua própria taxonomia, que chama catálogo. E aí o pessoal da Climate Bonds, nossa, estava tão mais fácil, né? A gente podia ter chamado de catálogo que todo mundo entendia. Mas a taxonomia, ela é, na verdade, um empréstimo, né, da biologia, desse sistema de classificação, que na biologia é o sistema de Linneu, né? Foi desenvolvido na época, né? Nós estamos falando aqui do século XVII, era uma descrição de todas as espécies do mundo, né? Tinha ali, o Linneu tinha os seus seguidores na universidade que passavam anos e anos catalogando todas as espécies. A taxonomia sustentável de finanças não busca catalogar todas as atividades econômicas. Ela busca as atividades que contribuem para cada um dos países, para que aquela economia nacional, no caso, atinja suas metas de sustentabilidade, né?
Então, quando a gente pensa em uma taxonomia como a da Climate Bonds, que foi lançada lá em 2012, ela era as principais atividades internacionalmente reconhecidas como atividades que contribuíam para a redução das emissões, com um foco ainda muito grande em mitigação, né, em redução das emissões que provocam a mudança do clima. E aos poucos, isso foi sendo adaptado para as prioridades nacionais. Então, a China, em 2015, tem a sua primeira, que era o catálogo de títulos verdes, e a União Europeia começa em 2018 o desenvolvimento da sua própria taxonomia, com uma estrutura que acabou sendo a estrutura que depois se espraiou para o resto do mundo, em que você não só escolhe qual é a atividade, mas você define critérios de contribuição substancial, né? Aquela ideia da adicionalidade, que é super importante para o meio ambiente, que é, para eu classificar algo como sustentável, não dá para ser o chamado negócios usuais, né? O business as usual, como o pessoal fala internacionalmente. Mas eu preciso mostrar que eu tenho algo a mais, que contribui para o objetivo de sustentabilidade. E aí a União Europeia foi definindo critérios do que é algo a mais para vários setores, inclusive o da construção. E isso, aos poucos, foi se espalhando para ser uma ferramenta de harmonização de entendimentos. Então, ela busca reduzir aquilo que a gente chama de assimetria de informação, que a Regina pode entender que uma coisa é sustentável e o Ronaldo discordar, e eu ter uma terceira opinião. Então, a gente busca harmonizar isso nacionalmente e internacionalmente com o chamado princípio da interoperabilidade, né? Em que os critérios são parecidos, a estrutura de classificação das atividades é parecida, e várias iniciativas buscam harmonizar essas taxonomias nacionais. Nossa, que clareza na explicação. E quando a gente fala de harmonização e clareza das questões sustentáveis, aí a gente passa a bola aí para o Ronaldo e pergunta: quando a gente fala de sustentabilidade, como a Cury olha esse tema e como ele vem se desenvolvendo? Nossa, passou um filme na minha cabeça agora, né? Eu estava lembrando que em 2007, quando eu cheguei na Cury, a Cury tinha acabado de fazer uma joint venture com a Cirela, estava começando um movimento, se preparando para ser uma empresa maior, né? Ela já existia há muito tempo, mas estava se preparando para ser uma empresa maior. A gente estava negociando o terreno de uma executiva do mercado financeiro, né? Da família dela. E é uma pessoa super famosa aí no meio da sustentabilidade, né? E ela fez uma provocação. Ela falou: o que vocês fazem de sustentável? Eu falei: olha, eu sou apaixonado pelo tema, eu gosto do tema, eu venho de uma empresa que trabalhou no primeiro projeto certificado do Brasil, com a certificação Aqua, participei desse projeto, elaboração desse projeto, mas eu falei: cara, aqui a gente trabalha com habitação popular, infelizmente não tem espaço financeiro para a gente se preocupar com isso. Ela virou e falou: olha, se você for acessar o mercado de capitais algum dia, é bom você começar a se preocupar com isso. Essa pessoa é a Silvia Coutinho, ela é presidente do UBS, ela é super famosa, você talvez conheça, né? E aquilo ficou. E dito e feito, de lá para cá, assim, olhando para essa jornada, né, os bancos começaram a exigir mais da gente para fazer os empréstimos. A própria Caixa Econômica Federal começou a exigir descontaminação de terreno, né, e várias outras coisas que foram acontecendo, graças a Deus, né? Então, assim, a gente fez muita coisa de lá para cá, né? Em 2020, a gente virou uma empresa listada, né? E sabendo que a gente fazia muita coisa, mas a gente não sabia muito como se posicionar em relação a isso, a gente falou: cara, tem o ISE da B3, que é um índice de sustentabilidade da Bolsa, né? Tem um questionário, tem o CDP lá dentro, vamos preencher para ver onde a gente está. E o que a gente aprendeu ali, né? Que a gente já fazia muita coisa, mas a gente não tinha a preocupação de quantificar o que a gente fazia e de certificar o que a gente fazia.
E de lá para cá a gente começou essa jornada, né? Então, a primeira coisa criada foi uma comissão, porque não é uma área da empresa que vai resolver isso daí, não é uma pessoa na empresa, é a empresa inteira que vai resolver isso daí. Ou a empresa vai ou ela não vai, né? Então, a gente criou essa comissão que é multidisciplinar, que passa aí jurídico, marketing, as áreas, relação com o investidor, todas as áreas da empresa, se engajaram, né, em começar a trabalhar nisso daí. 4 anos e meio, quase 5 anos trabalhando com isso, está aqui a área de sustentabilidade da empresa criada, né? A gente viu a necessidade de criar essa área de sustentabilidade, trazer a sustentabilidade para dentro da empresa como metas, né? Então, a gente está trabalhando para criar as metas para todos da empresa. Sustentabilidade vai fazer parte das nossas metas também. E, há um ano atrás, essa comissão, ela virou um comitê. A gente foi atrás de uma conselheira, que é a Viviane Mansi, que é super conhecida no mercado, para nos ensinar um pouco mais, né, e poder coordenar, tocar, dirigir esse então recém-criado comitê ESG da companhia. Então, esse é um pouco aí da nossa história, um pouco da nossa jornada, né? Jornada essa que tem muitos dados, uma necessidade de organização, uma preocupação muito grande com a transparência. Quando vem essa estrutura e os reportes, que eu posso falar para vocês, os reportes são diários. Você que é de sustentabilidade, preocupe-se com isso. Se você está na construção civil, então, porque a construção civil, ela tem um arcabouço de materiais que são utilizados, de fornecedores. Então, a gente tem que se preocupar com todos os stakeholders, com todos os nossos parceiros, e é o que a Cury vem fazendo. E olhando para todo o arcabouço de critérios que hoje a construção civil tem, e a Cury cada vez mais vem se aprofundando aí com essas metas, que tem sido um desafio e é o que nos leva para o amanhã. E quando você falou no início que a gente está falando de catalogar esses critérios com a taxonomia, quais são esses pilares, qual o catálogo? Claro que a gente não vai se aprofundar neste podcast, mas e quais são os que impactam a construção civil? Então, acho que para olhar para o setor da construção e para a estrutura da ferramenta da taxonomia como a gente tem desenvolvido, tem 2 pontos que são os principais, né, daquilo que a gente coloca como os objetivos ambientais e climáticos. Então, o primeiro objetivo é o de mitigação, reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Como que a gente olha isso para o setor da construção? Teria 2 jeitos mais óbvios, né? O primeiro é o de emissões operacionais do prédio. E aí, o principal é a discussão de eficiência energética. É evidente que eficiência energética tem um significado muito diferente no Brasil do que no resto do mundo, porque a nossa geração de energia é muito menos intensiva em emissões, né? A gente chegou a ter, nos últimos 2 anos, uma taxa de mais de 90% da energia elétrica gerada vinda de fontes renováveis, graças às nossas potencialidades naturais, né, que permitem que a gente tenha uma geração de energia hidrelétrica muito abundante no país. Mas ainda assim, o importante é, feita aquela construção terminada, qual é o nível dela de capacidade de desempenhar melhor do que a média do mercado, né? Qual é a adicionalidade dela de reduzir o consumo de emissões de reduzir o consumo de energia, e aí pensando em emissões, mas pensando também na eficiência do uso de recursos daquela construção, né? Então, tem ali uma série de critérios, como o Ronaldo já tinha colocado, né? A gente já tem uma série de certificações que são voltados principalmente para construções de
alto padrão de renda, podemos colocar assim, né? É a certificação Aqua, a certificação LEED, várias certificações do setor que trazem essa avaliação não só para o âmbito da eficiência energética, mas que estão muito mais associadas ao alto padrão do que a construção, por exemplo, de imóveis mais populares, né? A gente primeiro busca trazer uma diferenciação disso. Então, dados os critérios que a gente tem, por exemplo, nos programas do Ministério de Minas e Energia, do PBE, né, os critérios brasileiros para certificação de edificações, a gente coloca níveis de eficiência energética diferentes entre habitação de interesse social e habitação generalizada, justamente por entender que isso implica um uso de materiais diferentes também, né? O custo da construção ele é diferente quando você busca essa adicionalidade. Por outro lado, a gente poderia também incorporar não só a parte operacional, como a parte da construção. E aí pensar materiais menos intensivos em carbono usados no processo de construção. Então, quando a gente sai do caderno que a gente chama, né, o caderno de critérios do setor da construção, que é na Classificação Nacional de Atividades Econômicas, a seção F, e vai para a seção C da indústria da transformação, a gente tem ali um dos produtos que é o aço e o cimento, em que a gente define quais são níveis de emissões para esses produtos específicos que trazem uma adicionalidade em relação à média da indústria. Agora, a gente entende que nós temos menos informações sobre o que é a linha de base, né? De onde nós estamos partindo em relação às emissões quando a gente pensa na construção dos edifícios. Então, a gente está construindo um critério aí que seja, a princípio, de coleta de dados para a parte da construção e metas específicas para a parte operacional. E aí tem o segundo objetivo, que é o objetivo de adaptação à mudança do clima, né? Que é como as atividades econômicas vão lidar com a mudança que já está contratada. Porque ano passado a gente já teve a média global 1,6 graus acima da média pré-revolução industrial, que na verdade significa que se a gente estiver nessa toada, a gente estoura as metas do Acordo de Paris mais ou menos 80 anos antes daquilo do previsto, né? Então, a gente precisa pensar quais são os critérios de como o setor da construção vai lidar com essas mudanças que já estão ocorrendo. E aí a gente colocou de uma forma diferente, né? Porque a mitigação, não importa onde você está no mundo, importa qual é o volume de emissões que você tem, porque é um sistema fechado, né? A adaptação já é muito diferente, porque o risco climático que você está sujeito depende de aonde está o seu projeto. A depender de onde ele estiver, você pode estar sujeito a um calor extremo, ou a uma seca, ou a uma chuva intensa. Então, feita a definição da localização do projeto, a gente coloca, feita a localização, você identifica quais são os riscos que você está sujeito. E aí o que a gente coloca na taxonomia é, dada a ameaça climática que você está sujeito, quais são as medidas que precisam ser adotadas. E aí a principal discussão deixa de ser energia e passa a ser água, principalmente, né? Como você lida ou com estresse hídrico ou com aumento de temperaturas, e aí pensando conforto térmico, pensando uma maior resiliência hídrica daquela construção. Olha que interessante, e como a gente enxerga a Cury já dentro do caminho certo, né? Quando o Ronaldo veio e falando assim, ele falou de alguns pilares para a construção, até da gestão da sustentabilidade da Cury, que a Cury, ela tem uma área há um ano
mas o processo ele existe há muito mais tempo, tem uma área de meio ambiente só para estudo de terrenos, e a Cury faz muito mais. E quando a gente fala, olha a jornada, a comissão para entender, o quantificar e o certificar, e é de um pouquinho dessa história mais técnica, desse estudo que a Cury já faz, olhando para o local, para o produto onde ela vai construir, e também o certificar, porque hoje a Cury está muito muito estruturada e está olhando muito para a sua governança, e tem certificações importantes, e vem fazendo relatos muito importantes, mas eu vou deixar o Ronaldo contar um pouquinho sobre isso. Matias, porque assim, a Caixa Econômica Federal é um grande parceiro da habitação popular e econômica no Brasil, né? A Caixa é um principal agente financeiro, e a Caixa também vem sofrendo essa pressão, tem essa vontade de crescer, de evoluir no quesito sustentabilidade. Então, já foi criado o selo azul da Caixa, que certifica empreendimentos, né? Ela também tem um checklist onde as exigências para financiar um imóvel já mudou nos últimos anos e vem evoluindo, a régua vem subindo cada vez mais, graças a Deus, tem que ser assim, né? Mas a gente quer mais aqui, a gente não quer só certificar empreendimentos, a gente quer certificar a nossa empresa, a gente quer fazer direito, né? Acho que essa é a pegada que fica, né? Quando a gente está lá lutando para entrar para o ISE da B3, que é o Índice de Sustentabilidade da Bolsa, é mais do que só certificar um empreendimento, entendeu? A gente já está numa pegada, poxa, como é que a gente pode fazer isso daí direito? Quando a gente cria a área de sustentabilidade, metas de sustentabilidade dentro de casa, a gente entende que isso conta mais, né? O que a gente tem visto, e tem sido uma grande dificuldade, como você mesmo relatou, é a cadeia. A cadeia ainda, infelizmente, não está preparada para isso, né? Ela já avançou muito, ela vem avançando, mas ela ainda não está preparada para, né, encarar isso daí de frente. Então, assim, a gente precisa um pouco mais de prazo para se adaptar, para se adequar, para conseguir fazer direito, né? Essa é a mensagem que acho que a gente quer passar, né, Regina? Mas a Cury está engajada, de verdade, em tocar esse negócio, fazer isso acontecer, né? Do que a gente puder fazer, a gente está engajado. E só adicionando, tão engajada que já tem a ISO, né? Verdade. A primeira certificação está aí, né? A gente conseguiu a 14.001 o ano passado, né? Agora a 45.001, a gente já tinha 9.001, né? Então, isso vem coroar isso que a gente vem falando, né? Então, estamos atrás das certificações. A gente começou esse trabalho, a gente já fazia muita coisa boa, só para deixar claro, né, Rê? Antes mesmo da gente se preocupar em quantificar e certificar, é que agora a gente mudou. A gente está na liga principal, a gente quer ter as certificações e mostrar, para poder provar que a gente faz direito, né? É importante, o Matias, ele falou de emissões, né, da importância de entender as emissões operacionais, e a Cury já vem estudando as suas emissões, né? Ela já fala um pouquinho do inventário, relatório. A gente contratou também, já faz alguns anos, uma empresa, não sei se você conhece, a DPSG, que ela entra no nosso ERP, é bem técnico isso aqui, né? E ela vai atrás de todos os nossos fornecedores para tentar ajudar a gente a fazer o cálculo. Então, a gente já está na segunda edição do nosso relatório de sustentabilidade publicado, estamos indo para o 3º ano. O grande desafio é, como vocês estão trabalhando aí, né, a gente conseguir medir, não só pegada de carbono, mas também pegada hídrica, né? Então, é o grande desafio aí do setor, e a gente vem, dentro do que a gente pode aqui também, né, se esforçando para fazer da melhor maneira possível, deixar isso bem transparente, né? A gente tem hoje 45 mil investidores, são 1.200 fundos e o resto são pessoas físicas, tá? E desses fundos, a gente tem muitos fundos internacionais que cobram isso da gente, né? Existem rankings internacionais também das empresas que se adequam, que não se adequam, e isso é muito importante para nós, né?
Então a gente vem aprendendo junto como que a gente consegue se comunicar com esses fundos, como a gente consegue chamar a atenção desses fundos, né? O que a gente faz que a gente não comunica, como a gente pode comunicar para eles. A gente já faz muita coisa. Acho que esse é o que a gente está tentando trazer uma luz aí no momento. E foi interessante, né, o Ronaldo tocar no ponto dos fundos, porque apesar de estarmos falando de taxonomia sustentável, nós estamos no pilar de governança e estamos falando aqui com um representante aí do Ministério da Fazenda. Como a taxonomia impacta aí no mercado financeiro, no crédito de financiamento? Legal, acho que essa é a verdadeira, o centro da discussão, né? Porque qual que é o nosso objetivo? É conseguir separar o joio do trigo, né? A tarefa com a classificação é justamente a gente identificar as empresas que estão se esforçando para atingir ali as melhores práticas. E por quê? Porque o que se entende hoje é que há no mercado uma dificuldade em conseguir fazer essa diferenciação para poder premiar quem está cumprindo com as melhores práticas, né? Então, a B3, por exemplo, quando desenvolve o Easy, ela justamente busca apontar quais são as empresas que estão ali cobrindo uma série de critérios que para alguns fundos pode ser mais importante, para outros fundos pode ser, inclusive, um fator de repulsa, né? A gente tem visto o retrocesso da agenda de governança, a parte ambiental e social que tem acontecido nos Estados Unidos diante de uma postura que se fala, né, o retrocesso, a reação ao avanço dessa agenda nos últimos anos. O que a gente acredita é que essa é uma perspectiva de longo prazo, né? A transição energética no mundo, a transição dos modelos de produção e a busca por um sistema econômico que promova a redução de desigualdades e que promova um alinhamento dos objetivos empresariais com os objetivos ambientais e climáticos nacionais e globais, isso é algo de estratégia empresarial de longo prazo. Como o Ronaldo colocou, os fundos internacionais, parte deles faz essa cobrança, né? A gente tem um pouco uma leitura de que esse movimento que tem sido observado, particularmente nos Estados Unidos, ele não se reproduz principalmente nos mercados asiáticos e europeus. Tem ali uma postura mais enraizada de uma preocupação com essa agenda da sustentabilidade e, ao nosso ver, o alinhamento de critérios e o alinhamento de ferramentas de identificação das empresas que cumprem esses papéis é o que pode permitir a gente atrair fluxos internacionais de capital. A gente sabe que o Brasil tem um problema histórico com o custo de capital, né? Hoje nós temos uma taxa de juros que está aí ao redor de 8% real. Isso é uma anomalia no mundo, na verdade, né? Para o setor da construção, que é tão dependente do crédito, isso ainda é mais importante, porque você não faz um investimento para pagar ele no dia seguinte, né? Você, principalmente como consumidor, está olhando numa perspectiva de 2, 3 décadas para conseguir quitar esse financiamento. Como que você faz isso pagando 8% real nas grandes empresas, né? Quando isso vai chegar no pequeno consumidor, essa taxa está aí ao redor de 12, não sei. O Ronaldo deve ter esses números melhor, não é? E aí, quando o Ronaldo traz que você precisa buscar qual é o espaço financeiro para caber esse incremento, essa adicionalidade, isso é o que se acredita que precisa ter a definição de critérios e de instrumentos para que a gente consiga materializar o que é chamado do prêmio
para as ações verdes, para as ações sustentáveis, né? Que é o nome que no inglês se fala do greenium, que é o premium para o green. Então, a tentativa de estruturação desse ecossistema de sustentabilidade, que aí depende também das certificações, depende dessa padronização de instrumentos. Então, hoje a gente tem os títulos sustentáveis nacionais, que buscam trazer uma curva de juros para o setor privado emitir os seus próprios títulos de sustentabilidade lá fora, né? A gente tem os títulos vinculados à sustentabilidade, que são os Sustainable Linked Bonds. A gente tem agora essa tentativa, né, de estruturação desses critérios para relatos de sustentabilidade de impacto, que se somam aos relatos de sustentabilidade da materialidade financeira, que são os padrões ISSB, o IFRS padrão 1 e 2, né? A materialidade financeira é como a mudança climática impacta o fluxo de caixa do meu negócio. A materialidade de impacto é como o meu negócio impacta a mudança climática. Então, são coisas complementares que buscam dar uma diretriz para o investidor, para esses fundos, de quem tem uma estratégia mais bem fundamentada e de como essas pessoas, essas empresas, dão o relato, né? Fazem a demonstração desse esforço que elas têm tido. Que importante. E quando a gente fala de investidor, é por isso que nós estamos com o nosso RI aqui, para falar um pouquinho, fala um pouco, Ronaldo, até para quem quiser entender mais desse relacionamento com o investidor, como a Cury se relaciona com e dialoga com esse investidor que tem esse interesse em sustentabilidade, em ESG, é real mesmo? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas não tem, o mercado mudou. Como você, que está tão perto, que é até o responsável por esse diálogo da Cury com os investidores, como você tem visto esse olhar do mercado para a sustentabilidade para o ESG? Foi muito legal. Tem que contar essa história, né? Então, a gente ficou uma empresa lá em setembro de 2020, a gente foi lá e apertou o botão e ficou uma empresa listada na bolsa. Aí, legal. No dia seguinte chegou o primeiro e-mail, e já chegaram 3 com planilhas para a gente preencher. Da onde a gente se enquadrava, né? Porque eles queriam saber onde a gente estava. Né? E, assim, existe sim uma cobrança de fundos nacionais, de fundos internacionais. Existe uma preocupação de que se esteja respeitando, né, sustentabilidade, governança e social também. Né? Então, a gente avançou muito nas 3 frentes, a gente falou muito aqui da sustentabilidade, mas do social e da governança também. A gente hoje ocupa governança máxima na B3, lá no Novo Mercado. A gente é listado através do Novo Mercado, né? Temos os nossos comitês e respeitamos muito a nossa governança. Em termos de social, acabamos de criar esse ano com muito orgulho, tá? A gente já fazia muitas ações sociais, a gente organizou isso daí, trouxemos a Luciana Kamamura, que é uma pessoa que é muito conhecida aí no mercado do terceiro setor, e criamos o Instituto Cury. E ele vem envelopar tudo aquilo que a gente vem fazendo, e tem sido um grande prazer para nós. O Fábio Cury, que é o nosso presidente, principal acionista, se dedica muito do seu tempo à construção e agora à consolidação do Instituto Cury. Também todos os diretores, todos os colaboradores são super engajados, tem sido muito bacana. E o que a gente faz é muito bacana, né? A gente faz moradia popular. Então, fica o recado para os nossos investidores também, que assim, a gente sempre tenta levá-los para visitar os que têm interesse, né, a área de RI. Como é que a gente mostra isso para eles? A gente tenta levá-los para um stand de venda, porque tem 2 momentos mágicos na vida dos nossos clientes. O primeiro momento é quando ele consegue pegar o seu financiamento.
Ele não sabe que ele é capaz de pegar um financiamento imobiliário, muitos não sabem, né? Então, o nosso trabalho é mostrar para eles, olha, além do produto que você vai comprar, você é capaz de financiar isso daí e ele fica muito feliz. E o segundo momento é quando ele recebe as chaves. Quando essa família vai lá, né, o prédio fica pronto, eles recebem as chaves, é outro momento mágico. Então, a gente sempre que pode convida nossos investidores para visitar isso daí, porque é muito legal. Então, se a gente consegue fazer isso daí de uma forma sustentável, com a governança funcionando direitinho, né, e ainda pode devolver através do Instituto Cury. E o Instituto Cury, falar um pouquinho mais dele, né, ele tem como missão, esse ano, por exemplo, a gente adotou 5 iniciativas que fomentam aí esporte e educação. Educação, que tipo de educação? Então, assim, a gente pega algumas mulheres em situação de vulnerabilidade e prepara elas para trabalhar na construção civil, para nós e para os outros também, né? A gente pega mulheres em situação de vulnerabilidade, prepara elas para trabalhar em cozinha, em restaurante, né? E a gente tem evento todo final de semana nos nossos estandes de venda, né? Então, a gente quer preparar essas pessoas e contratar essas pessoas que a gente apoiou, né? Tem projetos de esporte, então tem projetos ali que ensinam basquete, só que, infelizmente, não são todos que vão virar jogadores profissionais de basquete. Então, esse projeto ele se preocupa em trazer formação dessas pessoas também e prepará-las para a vida, né? Tem outro instituto que a gente apoia que faz um trabalho com os paralímpicos, né? Esse instituto, se ele fosse um país, ele teria ganhado mais medalhas que muitos países nas últimas Olimpíadas. Então, a gente acredita muito no trabalho deles lá e tem levado isso a sério. Então, é só contar um pouco disso daí, compartilhar um pouco disso daí. Fica o convite, né, para o investidor ou a pessoa que quiser saber um pouquinho mais, procure a nossa área de RI e a gente, obviamente, vai atender da melhor maneira possível, vai tentar esclarecer tudo o que a gente faz em governança, em sustentabilidade e também no social. Que bacana, e fique atento, Luciana Kamamura vai estar aqui, vamos falar um pouco aí do terceiro setor e o relacionamento dele com a construção civil, então fica de olho. E FRS também são temas que foram tragos aqui na mesa e que a gente vai falar sim, porque a Cury aqui a gente está construindo amanhã, mas a gente sabe que ninguém constrói amanhã sozinho, então fica ligado e vão aprender com a gente. E falando de desafios e oportunidades, né? Vamos falar quais são os desafios regulatórios para essa transição. São inúmeros, na verdade, né? Porque nós estamos falando de começar primeiro um processo em que as empresas se apropriem desses critérios que estão sendo definidos agora, né? Depois que a gente chegue nos indicadores de desempenho mais adequados para avaliação de cada um desses critérios. E a partir daí a gente tenha um sistema de relato dessas informações que padronize como cada uma das empresas, para vocês poderem receber um e-mail ao invés de 3. A gente precisa garantir que essa regulação ela seja a mesma, né? Lógico, com diferenciação de setores, com diferenciação do tamanho das empresas, né? A chamada proporcionalidade. Então, agora, o desafio vai ser publicada esse primeiro documento, que é o documento de critérios, a gente avançar para pensar quais são as regulações associadas a esses critérios, né? Diferentemente do IFRS, né, do padrão 1 e 2, que é debatido internacionalmente e o processo que a CVM adotou foi um processo de tradução das normas, aqui a gente tem um critério padronizado, mas um modelo de relato que não necessariamente é o mesmo daquele dos europeus. E nós temos uma perspectiva que os europeus perderam a mão, em algum sentido, no volume de informações que era necessário reportar para cada uma das empresas, né?
E isso foi muito relatado, inclusive, para vários dos processos de acompanhamento da implementação da taxonomia europeia. Porque foi acelerado por um lado e complexo demais por outro. Então, a gente tem trabalhado para pensar a simplificação disso, pensado principalmente quais são os incentivos que vão estar associados à adoção desses critérios e a esses relatos, né? Porque a gente sabe que é muito mais fácil para o setor privado se mover a partir do momento que tem um incentivo bem estabelecido de qual que é o ganho que ele vai ter ao adotar esse novo padrão, né? Exatamente para que represente tanto uma oportunidade quanto um maior envolvimento na agenda, que pode significar muitas vezes um custo, né, de pessoas especialistas que vão estar ali trabalhando com isso. A gente publicou um caderno específico ali durante a consulta pública que era sobre monitoramento, relato e verificação, em que a gente coloca as etapas lógicas do desenvolvimento desse processo, né? A gente fez questão de não associar cada uma dessas etapas a uma data específica, porque a gente sabe que tem uma série de incertezas ali que precisam ser ultrapassadas, né? Mas a gente estabeleceu, primeiro, como que deve ser feito o processo de relato dessas informações. Então, como que a gente avança para as empresas listadas, justamente como vocês, como que a gente pensa as maiores instituições financeiras, aí com foco nas instituições bancárias do segmento 1 e 2. Depois, como que a gente avança para o monitoramento dessas informações e como que a gente faz o processo de verificação de cada uma dessas informações, né? Vocês trouxeram aqui as várias ISOs que vocês já estão aderindo, né? A ABNT tem uma série específica, que é uma série que traz não só a taxonomia, mas quais são os processos para títulos sustentáveis e empréstimos sustentáveis. A última norma dessa série é a norma associada justamente à verificação de sustentabilidade para produtos financeiros. Tem aí uma expectativa da BNT de publicação dessa norma ainda no segundo semestre desse ano. Ela é uma norma traduzida da ISO, mas tem todo o processo de tradução e adaptação à realidade nacional, né? Então, a gente está dialogando com a BNT para conseguir chegar em um padrão, né, comum e processos para pensar essa verificação. Então, a gente publicou esse primeiro caderno, ele vai ser revisto agora depois da consulta pública com as contribuições que foram enviadas, que foram várias, e a partir disso a gente quer chegar em agosto com a publicação desse caderno de qual é a jornada que a gente entende de regulamentação dessas várias informações. Caramba, ó, trouxemos novidades, hein? Profissional de sustentabilidade, galera da construção civil, verificação de sustentabilidade para financiamento financeiro na BNT tá saindo quentinho aqui para vocês que acompanham a gente. E falando também de impacto assim na construção civil e desafio para a construção civil, Ronaldo. Porque a jornada sustentável, ela é bonita, mas ela não é tão simples assim, principalmente para o nosso setor. Fala um pouquinho. Acho que aí a gente conta com o apoio das nossas entidades de classe também. O Matias a gente estava conversando antes aqui, ele conhece lá o pessoal da Abrainc, que é a Associação Brasileira dos Incorporadores, o pessoal da CEBIC, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, do Sinduscon São Paulo, que se dedica a ajudar vocês a desenhar isso da melhor forma possível, né? A gente tem que tomar um cuidado danado para não travar, para não fazer um negócio como os europeus fizeram, que vocês reconhecem, né, que lá foi feito dessa forma, com excessos, com abusos. A gente precisa fazer um negócio
A pauta é muito importante, a pauta é sagrada, a gente quer que ela avance, mas ela precisa avançar corretamente para não travar, para não se tornar mais um cotovelo, para não se tornar mais uma trava aí para o setor que já é cheia de travas. Infelizmente, o nosso setor ele tem muitas travas, né? A gente tem um excesso de burocracia danado. A burocracia é boa, mas quando ela é excessiva, você sabe que ela acaba atrapalhando. Então, a gente tem lá processo de aprovação dos projetos, depois você tem o processo nas concessionárias de energia, nas concessionárias de água, nas certificações, enfim, você tem um monte de coisa lá que atrapalha pra cacete, mais do que ajuda. Só temos que tomar muito cuidado na hora que a gente estiver desenhando essas regras, para não se tornar mais uma coisa abusiva, né? Então, conta com a participação do setor, o engajamento da CURI, junto da Abrainc, junto da CEBIC, junto do Sinduscon São Paulo, a gente tem representantes, nossos executivos participam dessas entidades de classe para ajudá-los aí a pensar também, né, no que é correto, no que tem que ser feito da maneira correta, né? Do nosso lado aqui, os grandes desafios do setor, a gente, apesar de ver avanços, né, a gente tem a cadeia de fornecedores como um grande desafio, a parte dos empreiteiros, dos trabalhadores da construção civil também é um grande desafio, né? Como é que a gente pode fazer melhor, como é que a gente pode fazer isso de uma forma mais sustentável, mas a gente precisa pensar isso juntos, não dá para a gente estar separado, né? Vocês pensaram de um jeito e na hora de executar ser inexequível, entendeu? A gente tem que estar muito perto para criar essas regras. Acho que essa é a mensagem que a gente quer deixar aqui, né? Exatamente. E nós estamos indo para o final, então a gente falou que ia trazer algumas curiosidades e querer saber um pouco mais dos nossos convidados. Então, Matias, da onde saiu esse nome, Coordenador Geral de Análise de Impacto Social e Ambiental do Ministério, uma vez que você é um formado em economia, com mestrado na USP, e você imaginou que você ia estar nessa agenda sustentável, falando de desenvolvimento social, falando de impacto ambiental lá atrás, quando você estava na USP estudando para olhar para a economia brasileira? Não imaginava. Acho que é legal de saber que eu estou no Ministério da Fazenda dentro da Secretaria de Política Econômica, né? A Secretaria tem mais ou menos 35 anos, se eu não me engano. É a primeira vez que a Secretaria tem uma área dedicada à sustentabilidade, né? Antes, a área ambiental ficava dentro da Subsecretaria de Política Agrícola. Então, era restrita à perspectiva do agronegócio. E aí, o secretário Guilherme Mello fez o convite, né, para a subsecretária Cristina Reis para construir essa nova área dentro do Ministério. E o nome do cargo, na verdade, foi mais sorte do que juízo de casar com aquilo que eu faço, porque ele foi feito antes da gente definir as próprias prioridades da área, né? Ali na estruturação do organograma do Ministério se definiu essa coordenação geral. E 4 meses depois que a gente tinha assumido já e cada um tinha o seu rótulozinho, a gente definiu as prioridades de cada uma das coordenações e eu acabei ficando com essa da taxonomia, que casa muito bem com o nome de análise de impacto, né? Mas foi mais uma coincidência. Agora, queria só trazer para encerrar, né? Isso que o Ronaldo trouxe da participação do setor, acho que essa questão é extremamente importante, porque tudo aquilo que a gente tem conduzido para o desenvolvimento desses critérios e para o trabalho de perspectivas da taxonomia foi feito de uma forma muito colegiada, e isso só seria possível, só foi possível porque os setores se engajaram profundamente, né? Então, quero colocar isso também porque quando a gente estava pensando a maneira de desenvolver,
ficou ali, né, qual que seria a maneira ideal de dialogar com a sociedade civil. E aí a gente, por decreto, instituiu a governança de construção da taxonomia, que trouxe um comitê específico de participação da sociedade civil, que tem representações do setor financeiro, que a gente traz os 4 segmentos, né, que a gente entendeu prioritários assim, para esse desenvolvimento, do setor bancário, do mercado de capitais, do mercado de seguros e das instituições de fomento, né, de desenvolvimento. E a gente trouxe as representações da economia real. E aqui eu quero destacar o trabalho da Mariana Nascimento, da Lilian Sarruf, pela representação da CEBIC, que tem sido fundamentais para a gente desenvolver o caderno da construção, fazer o diálogo com o setor, os ajustes ali em relação àquilo que eram os critérios iniciais e agora nesse processo final de fazer essa amarração, né? Então, super importante essa participação das entidades de classe. E a gente tem tentado fazer, né, com que o processo da taxonomia seja o mais participativo possível, porque a gente tem plena consciência de que, na verdade, são os próprios setores que fazem esse avanço chegar no chão, né? Então, se isso não for dialogado, é difícil, para não dizer impossível, que ele se materialize, e o importante é a gente fazer a agenda avançar. Que incrível, que legal. E, contanto, também temos aqui, o Ronaldo, ele é o nosso diretor de relacionamento com o investidor, mas ele tem, sim, uma paixão antiga pela sustentabilidade e vem contando isso, é só procurar, mas eu quero que ele conta um pouquinho dessa história do Rio 20 pra gente. Essa Regina, vou te falar, viu? Eu ocupei durante muitos anos aqui a cadeira de relação com investidores agora, mas antes eu ocupava e ainda acumulo também a parte de relação institucional, né? Então, como ocupante dessa cadeira aí de relação institucional, estou como vice-presidente do Sinduscon São Paulo, estou como conselheiro da Abrainc e já estive como vice-presidente da CEBIC. Então, eu já participei de muitos painéis, muitos debates sobre sustentabilidade com vocês, com o governo e com a sociedade, né? E tive a oportunidade de participar da Rio Mais 20, de um painel na Rio Mais 20, né? Então, faz um tempinho já que a gente vem acompanhando esse tema, esse assunto, vem aprendendo, né, e vem trazendo para a companhia e vem criando as nossas raízes aqui nesse tema que é tão importante para o nosso país, para a nossa sociedade, para o nosso planeta. É isso, muito obrigado. É isso, pessoal, quando a gente fala aqui do Construindo Amanhã e traz alguns temas para vocês, é porque a Cury, ela constrói e entrega sonhos, e ela quer muito mais do que construir sonhos, ela quer construir um legado, e são esses passos, essas atitudes, participar e engajar que fazem toda a diferença. Matias, muito obrigada. Ronaldo, muito obrigada, e até a próxima.